Pronto. Então, como o livro físico, eu acredito, eu acho que eu sempre gostei do livro físico, que você pode mexer, pode rabiscar, e eu só sei estudar rabiscando, riscando para lá, para cá. Então, não sei como vocês são, né? Nessa época de pandemia, a gente aprendeu a riscar virtual agora, né? Porque os tablets e celulares, a gente usa as canetinhas que são capacitivas, que a gente está fazendo isso agora, né? E eu estou me adaptando ainda, tanto que tem algumas coisas que ainda me geram dificuldade nesse sentido. Mas a gente vê o que faz, né? A gente vai desenrolando aos poucos. Aí, de repente, a gente vence a pandemia aí e volta tudo ao normal. Embora a gente saiba que esse normal não vai ser mais o normal de antes, é um novo normal. Mas vamos fazer para que tudo seja melhor, o melhor possível. É que a gente vai continuar usando máscara, porque isso é bonito da metade do corpo para cima. É. É verdade. Uma máscara, ela vai ser, na verdade, um novo acessório, né? Não mais só relógio, não mais só óculos, mas agora máscara. Então, cada um que vai estilizar a sua aí, que vai personalizar a sua de uma maneira que fique bacana. As paqueras, a partir de então, agora serão virtuais, porque só na rede social que a gente pode ver agora uma foto, o rosto inteiro, né? Sem máscara. Então, todo mundo pode ser bonito atrás da máscara, né? Então, isso é a chance para a gente, né, que é mal acabado, né? Eu, particularmente, não sou casado, né? Mas para os mal acabados, aí a chance de repente, ó, vai que cola, né? Então, vamos lá, galera. Brincadeiras à parte. Poderíamos entrar num banco de máscara, sair com dinheiro e sem a polícia na nossa cola. E aí já é outra história. Aí já o risco já é muito grande. Deus me livre. Vamos para cá, galera. Vamos começar, né? Então, vocês podem pegar, quem quiser pegar o livro aí, pega o livro na página 34, tá? Se não quiser, se quiser só acompanhar por aqui, e aí vai pegando as respostas. Cadê ela? Maite tá aí, né? Mas qualquer coisa na resposta nas anotações, nas observações, eu dou um zoom na tela aqui e vocês tiram um print rapidamente, tá certo? Então, vamos lá. Como o assunto agora é substantivo, anteriormente, em estrutura e formações de palavra, a gente... Muitas das vezes o texto ele não fazia se necessária a leitura, tá certo? Alguns textos aqui a gente pode descartar a leitura deles a depender do que pede a questão. Por isso eu vou direto para a questão, já que a gente só tem 40 minutos, eu vou direto para a questão e vou ver. Se precisar do texto, a gente volta ao texto, tá certo? Então vamos lá. Só relembrando aqui, antes de começarmos propriamente dito com a correção, substantivo, né? A palavra variável, tá bom? Que dá nome ao ser, tá certo? E que representa todo sintagma nominal. Todo sintagma nominal tem como núcleo substantivo, tem como representação um substantivo, tá certo? Então, ele tem um papel de suma importância, tá bom? Ele é o ser sobre o qual o verbo informa. Então, toda informação, você precisa de um ser. Porque senão não teria sentido informar. Eu vou informar sobre o quê? Aquilo sobre o qual eu estou informando é o nome que eu atribuo àquilo é um substantivo. Então, dessa forma, a gente atribui a esse substantivo, a esse termo, a essa classe gramatical, uma importância muito grande, mas muito grande mesmo, tá certo? Então, variável em gênero, em número e grau aumentativo, grau diminutivo, tá bom? Então, vamos à questão. A questão diz o seguinte: o terrorismo é duplamente obscurantista. Primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia. O subtítulo do texto sugere uma explicação para o título. Essa explicação é melhor compreendida pela associação entre
Aí a gente precisa do título do texto aqui, ó. Terrorismo lógico, né? Vê só. Terrorismo lógico. Terrorismo é duplamente obscurantista, primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia. Então, ele explica aí que o terrorismo é obscuro, né? É obscuro tanto no atentado quanto nas reações, porque não se sabe quando e onde vai acontecer o atentado, né? Só quem sabe é o terrorista, tá certo? E nas reações que vão desencadear. Quais são as reações que vão desencadear depois desse atentado? Também não sabe, é tudo obscuro, tá bom? A gente chama isso de terrorismo lógico. E a questão diz que o subtítulo, o fato de ser duplamente obscurantista, né, sugere uma explicação para o título. Então, explica, na verdade, por que o terrorismo é terrorismo lógico. Essa explicação é melhor compreendida pela associação entre tiros e opiniões, armas e negociações, convicções e mentiras, crenças e esclarecimentos. A gente precisa do texto para isso, tá? Embora essa ideia já sugere uma ideia, primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia e tal, isso sugere uma ideia, mas vamos ao texto. Então vamos lá. Terrorismo lógico. O terrorismo é duplamente obscurantista, primeiro no atentado e depois nas reações que desencadeia. Said e She, não sei o que das contas aí, eram descendentes de imigrantes. Said e Sheriff são suspeitos do ataque ao jornal Charlie Hebdo. Eita, meu Deus do céu. Na França. Esse atentado foi até recente, não faz tanto tempo, né? Se não houvesse imigrantes na França, não teria havido o ataque ao Charlie. Said e Sheriff, suspeitos do ataque ao jornal Charlie, eram filhos de argelinos. Zinedine Zidane é filho de argelinos. Zinedine Zidane é terrorista. Zinedine Zidane é filho de argelinos. Said e Sheriff, suspeitos do ataque ao jornal Charlie, eram filhos de argelinos. Said e Sheriff sabiam jogar futebol. Muçulmanos são uma minoria na França. Membros de uma minoria são suspeitos do ataque terrorista. Olha aí no que dá defender minoria. A esquerda francesa defende minorias, membros de uma minoria suspeitos pelo ataque terrorista. A esquerda francesa é culpada pelo ataque terrorista. A extrema-direita francesa demoniza os imigrantes. O ataque terrorista fortalece a extrema-direita francesa, né? A extrema-direita francesa está por trás do ataque terrorista. Marine Le Pen é líder da extrema-direita francesa. Le Pen é o caneta. Se tomarmos o artigo em francês, o substantivo em inglês, eis aí a demonstração de apoio da extrema-direita francesa à liberdade de expressão e aos erros de concordância nominal. Numa democracia... Só um minutinho, galera, deixa eu admitir aqui Dona Maria. Numa democracia, é desejável que as pessoas sejam livres para se expressar. Algumas dessas expressões podem ofender indivíduos ou grupos. Numa democracia, é desejável que indivíduos ou grupos sejam ofendidos. Os terroristas que atacaram o jornal Charlie usavam gorros pretos. Black Blocs usam gorros pretos. Black Blocs são terroristas. Todo abacate é verde. O Incrível Hulk é verde. O Incrível Hulk é um abacate. Beleza. Antônio Prata, Folha de São Paulo. Então, galera, o texto, na verdade, ele fala sobre generalização, né? A gente deu para entender aí generalização, tá bom? Como entender isso, tá certo? A gente vê que ele faz sempre uma analogia, pegando um ponto negativo e associando a um ponto positivo e jogando o ponto positivo também no grupo negativo. Então, isso para justificar mais uma vez que toda generalização é burra, tá certo? Toda generalização ela dá margem para uma compreensão equivocada, tá certo? Por quê? Porque a gente está colocando no mesmo barco seres que talvez não façam parte daquele aspecto, seja verbal, seja ele quaisquer que seja. Então, é preciso que tenhamos cuidado quanto a isso, quando a gente for generalizar. Sobre a questão em si, quando ele diz que o subtítulo sugere uma explicação para o título, essa explicação é melhor compreendida pela associação entre, ou seja,
nós temos dois termos, né? Os quais a gente vai fazer associação que justifique, na verdade, a compreensão sobre o título do texto. O título diz terrorismo lógico. Que associação é feita aqui que justifica esse terrorismo lógico? Tiros e opiniões, armas e negociações, convicções e mentiras ou crenças e esclarecimentos? E aí, galera? Vocês atiraram em qual aí? Fazendo um xiste aí. A, B, C, D ou E? Primeiro ano. Acorda, povo, acorda, povo. Marquei B. Marcou B? Quem mais? Vamos lá, vamos para B primeiro aqui. Vamos ver se foi B ou não. Agora eu não sei aqui qual é B. Pronto. Armas e negociações. Está fora disso. Não é B. Outra. Tiros e opiniões. A. Tiros e opiniões, letra A. Beleza. Por que tiros e opiniões? Letra A. Vamos ver. Ó. Eu vou usar a explicação do livro aqui. Tá certo? Que ela é bem detalhista. E aí já tirem o print, tá certo? O substantivo terrorismo, em geral, Eu coloquei que é por causa que, como eles são a minoria, associaram eles a terroristas. É uma justificativa boa. Aí, tá certo? Aí vamos lá. Ó. Substantivo terrorismo, em geral, sugere atentados a tiros e outras formas. Então, terrorismo e tiro é muito comum, ok? Enquanto o adjetivo lógico costuma se referir a opiniões e argumentos. Então, lógica, opiniões e argumentos, terrorismo, tiros. Então, a primeira lógica seria essa, tá certo? Quando as duas palavras se juntam num só sintagma, como faz no título do texto, associam-se opiniões a tiros. Conclui-se, portanto, que a reação conservadora a um atentado terrorista, como o que vitimou os desenhistas do jornal satírico Charlie Hebdo, na França, não deixa de ser outro tipo de atentado, que aos muçulmanos em geral, quer a própria lógica. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Primeiro, a questão é uma questão que ela assim, para discussão, ela é super interessante, tá bom? Porque ele faz, ó, o terrorismo é duplamente obscurantista, beleza? Primeiro no atentado, né? Quando ele diz aqui, ó, primeiro no atentado, tá certo? Depois, nas reações que se desencadeia. Então, o atentado em si é o ato, é a ação. Então, para isso, utiliza bomba, utiliza tiro, alguma coisa do tipo. No caso lá, utilizou-se tiro, né? Então, o primeiro passo é esse, tá certo? Primeiro os tiros, primeiro o atentado. Depois as reações que desencadeiam. Essas reações, elas envolvem ideologias, tá certo? Principalmente as ideologias que são embasadas em opiniões. Tá certo? Então, é uma questão que dá para a gente refletir direitinho sobre isso, tá certo? Então, essa ideia de o primeiro atentado estar vinculado essencialmente a tiros ou a bombas ou alguma coisa do tipo, a parte mais física da coisa, tá certo? E a segunda parte, que é as reações que são desencadeadas, essas reações, elas interferem diretamente, elas mexem diretamente com a ideologia, ou seja, com as opiniões que grupos diversos da sociedade, por exemplo, apresentam, tá certo? Então, cada um tem sua opinião, cada um tem sua ideologia, tá certo? E quando alguém interfere na ideologia do outro, isso pode gerar conflito, e desses conflitos é que saem esses atentados aí. E a maioria deles, a gente sabe, que tem a ver diretamente com as opiniões religiosas, né? As ideologias religiosas, por exemplo, tá bom? Então, é uma boa questão, tá certo? É uma boa questão. Armas e negociações não teria como, né? O armas até que teria, negociações nem tanto assim, tá bom? Convicções e mentiras não, crenças e esclarecimentos também não, porque ele fala sobre, primeiro, o atentado não tem a ver com crença. A crença está vinculada à reação
que desencadeia esse atentado, por exemplo. Que o objetivo é esse, o objetivo é com esse atentado impactar ou demonstrar uma ideologia ou defender uma ideologia, entendeu? Então é basicamente por aí, tá certo? Printaram uma tela aí? Tirei já. Beleza, Maite, vamos lá. Opa. Vamos aqui, segunda questão. Segunda questão é uma questão subjetiva, tá certo? Tem aí, leia o texto a seguir para responder as questões 2 e 3. Eles acordam bem cedo e malham muito para depois encarar o dia como médicos, empresários, engenheiros ou professores. Não são atletas profissionais, mas profissionais atletas, que até mesmo pagam assessoria para ficar em forma, o Estado de São Paulo. Identifique nas duas expressões destacadas as classes gramaticais das palavras atletas e profissionais. Quais são as classes gramaticais dessas palavras aí, nas duas acepções? No primeiro, quando eu digo atletas profissionais, a que classe gramatical pertence as duas palavras? Bora, povo, bora, povo. Vamos lá? E aí, ó? Deixa a primeira aqui, ó. Professor, qual é a página? Página 33, ou 35. Deixa eu só verificar aqui se o material não está enganado aqui. É isso, 35. Aqui, ó. Olha para a tela aí, ó. Na tela tem, ó. Tá? Vamos lá. Atletas profissionais. Obrigado. Qual é a classe... Opa. Qual é a classe gramatical da palavra atleta? Seria um adjetivo? Nesse primeiro caso, atleta profissionais. Aí, que palavra está dando Não, nome não. a seres? Substantivo. Na primeira é um substantivo. Isso, porque a gente está dando nome a um grupo de seres. Atletas, né? Então, atletas aqui tem função substantiva, tá certo? E profissionais tem função o quê? Adjetiva. Adjetivo, exatamente. Então, ó, são atletas que têm por característica serem profissionais. Na segunda acepção, né, nós temos profissionais atletas. Então, nós fazemos agora o caminho inverso. Profissionais assumem a postura de quê? Substantivo. Substantivo. E atletas agora é uma característica desses profissionais, assumem uma postura de adjetivo, tá certo? Então, a questão ela discute justamente isso, justamente o posicionamento do adjetivo em relação ao substantivo, tá certo? Que quando a gente muda, coloca o adjetivo antes ou depois do substantivo, alguns destes termos, eles alteram morfologicamente sua função e semanticamente também, tá certo? A ideia, ok? Então, a resposta que tínhamos aqui, ó, observem. Em atletas profissionais, atleta é substantivo, profissional adjetivo, né? Em profissionais atletas, profissionais é substantivo e atleta adjetivo. Maite, se quiser anotar, se quiser printar, Maite, ó, manda ver aí, tá? Já, né? Vamos lá, questão 3. Vou deixar assim. Maior dá para ver melhor, né? Questão 3. Nessas expressões, a diferença de classe gramatical das palavras que as formam gera uma mudança de sentido. Explica essa diferença. E agora? Como é que a gente vai explicar essa diferença? O que se entende por atletas profissionais? E aí, quem pode dar uma justificativa? Atletas profissionais são pessoas, né, que têm o esporte como profissão, tá certo? O esporte é uma profissão para esses profissionais, para esses atletas, tá certo? Então, quando eu digo atletas profissionais,
Então, eles usam atletismo, entre aspas, porque é abrangente o termo atleta, envolve qualquer modalidade esportiva. Então, são pessoas que usam uma modalidade esportiva como profissão. Tem uma modalidade esportiva como profissão. Então, é o primeiro passo. E quando a gente diz profissionais atletas, tá certo? Então, os profissionais, eles são substantivos que, de certa forma, independente da profissão que ele assuma, tá certo? Eles precisam manter uma forma física, ou seja, ter alguma característica relacionada ao atletismo, praticar algum esporte que o torne atleta, por exemplo, e o que faça com que ele tenha essa característica, tá certo? Então, a explicação é essa. Quando eu tenho atletas profissionais, eles usam uma modalidade esportiva como profissão. Segundo, profissionais atletas são profissionais de qualquer, digamos assim, área, mas que também praticam ou que fazem atividade física, talvez até para manter a rotina, o dia a dia de trabalho, tá bom? Então, uma justificativa minha, tá certo? O livro ele traz a justificativa própria, tá bom? E, ó, diz o seguinte: atletas profissionais são pessoas que praticam esporte profissionalmente, tá certo? Dentro daquilo que a gente já discutiu, que se dedicam exclusivamente ao atletismo e vivem dele. Tem o esporte como profissão, como eu disse. Profissionais atletas são pessoas que têm alguma atividade, profissão, e que praticam atletismo, esporte, lazer para manter a forma física e a saúde. É como eu disse, tá certo? São profissionais de qualquer área, tá certo? Mas que praticam também atletismo, um esporte aí, como lazer, como para manter a forma, e por aí vai, ok? Print, dona Maitê. Já tirei. Beleza, vamos lá. Questão 4. Classificados na internet. Oportunidade única, vendo maravilhosa propriedade, área de 9.300 metros quadrados, riacho, sauna, piscina, cercado de verde, a 100 metros de praia, casarão com estilo colonial, salão, saleta, sala de jantar, 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros, lavabo, imensa cozinha planejada, varandão, casa de caseiro, 3 vagas, garagem, pomar com grande quantidade de árvores frutíferas. Ligue. 4. Haja 4. Então, vamos lá. Pergunta-se o seguinte. Neste anúncio, são utilizados vários substantivos. Observa como o livro comete um erro. Tá? Neste anúncio. Tá bom? É um erro que a gente pode até considerar que tenha outro anúncio antes, tá bom? Que tenha outro anúncio antes, mas o ideal seria que ele utilizasse nesse, tá? Ok? Seria ideal que o livro utilizasse nesse, não neste. Neste é o que vem depois. Então, seria nesse. Vamos lá, nesse anúncio, diz aí. A alternativa é? Vamos ver agora se é. Nesse anúncio são utilizados vários substantivos. Considerando o grau desses substantivos, no anúncio A. Letra E. Vamos pela resposta que o colega já deu. 2 aumentativos e nenhum diminutivo. Letra E, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver quantos aumentativos tem lá no texto. Casarão é um aumentativo. Varandão é um aumentativo. Salão é outro aumentativo, tá certo? Então, não seria 2 aumentativos, tá bom? Ok, então, a alternativa é não foi. E aí, galera? O que mais? Ah, então é A. Eu vi salão e saleta agora. Letra A também não é. E aí? Então não sei qual é, não. Alguém arrisca? Marquei D. Marcou D? Pronto. A marcação da C aí nem é D nem é C, é letra B. 5 aumentativos e 2 diminutivos.
Tá certo? 5 aumentativos. Professor, tem 5 aumentativos aí, professor? Vamos ver. Tem os 5 aumentativos ou... Opa, peraí. Se tem os 5 aumentativos ou não. Vamos lá. Eu vou justificar em seguida, tá bom? Maitê, já aproveita e embala aí, Maitê. Se liga aqui, ó. Há nesse anúncio 2 palavras no diminutivo, que são riacho e saleta. Tá? Riacho e saleta são diminutivos. Tá bom? Riacho, diminutivo de rio. Saleta, diminutivo de sala, tá bom? Então, vale lembrar isso. Riacho, diminutivo de rio. Tá certo? E saleta, diminutivo de sala. Bom, vamos lá. No aumentativo, nós temos 5 casos. Casarão é um deles. Salão, o segundo. Imensa cozinha é o mesmo que cozinha grande. Tá certo? Que é o chamado aumentativo. Quem lembra disso? Aumentativo sintético, aumentativo analítico. Tá certo? Aquele que pede, na verdade, o auxílio de um adjetivo que é grande, pequena, casa grande, casa pequena. Tá certo? É um aumentativo que pede a ajuda de um adjetivo para traduzir essa ideia de tamanho do ser, tá certo? Então, imensa cozinha também. Varandão, que a gente já tinha visto tanto, como aumentativo, né? E o grande quantidade, que é ó, quantidade grande, tá certo? O grande, que é uma característica, é um adjetivo que dá a ideia de tamanho, de aumento do ser, tá certo? E também funciona como aumentativo. Então, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. O aumentativo ele não é indicado apenas pelas terminações. Aumentativo e diminutivo não é indicado apenas pelas terminações ão, os sufixos, né? Que geram ideia de diminutivo e que geram ideia de aumentativo. Então, levemos em consideração que também há a possibilidade de esse aumentativo e esse diminutivo ser indicado por um adjetivo auxiliando esses substantivos. Na maioria das vezes, os adjetivos que auxiliam nesse processo são grande e pequena. Mas esse grande e pequeno existem sinônimos para ele. Imensa, gigantesca, e por aí vai. Tá certo? Diminuta, e por aí vai, tá certo? Então, existem diversos sinônimos que podem auxiliar nesse processo. Então é isso, galera. Tá certo? Preste atenção, tomem cuidado, ok? Se liga aí, vocês se pegaram, na verdade, a terminação em si, tá? Propriamente dita. Vamos ver se a quinta questão precisa do texto. A frase retirada do texto acima em que aparece 2 substantivos no grau diminutivo. Não, precisa não. Vamos lá. Vamos à questão. Resumindo, a questão diz o seguinte: que frase retirada do texto aparecem 2 substantivos no grau diminutivo? E aí? Remota ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais. Devo marcar a letra A? Devo ou não, galera? Tem 2 substantivos aí diminutivos? Substantivos que nós temos aí século, renascimento, impressão e relatos. Eles estão no diminutivo? Bora, povo, bora, povo, bora, povo. Não. Não estão no diminutivo. Então, letra A condena. O nome B. O nome tem origem de forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda. Então, nós temos como substantivo nome, origem, forma, folhetos e venda. Temos aí 2 no grau diminutivo, 2 substantivos? Não. Também não. Literatura de cordel, também conhecido no Brasil como folheto, é um gênero literário popular. Literatura, cordel, Brasil, folheto, gênero
Temos? Letra C? Quais são esses dois? Olha, galera, acorda aí. Quais são os dois substantivos que estão aí no diminutivo? Folheto e cordel. Folheto e Cordel. cordel. Então, vamos lá. Os dois substantivos no grau diminutivo são cordel, que vem de corda, tá certo? E folheto, que vem de folha. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Galera, quando ele diz cordel, e para a gente entender que seja diminutivo, como é que cordel é diminutivo de corda? Cordel, na verdade, são aqueles cordões que se assemelham à corda, tá certo? Que é bem parecido com corda, só que são mais finos, tá bom? Em que as pessoas penduram, na verdade, alguns folhetos em feiras, em exposições, tá certo? Então, por isso que dessa forma a palavra cordel, ela funciona como diminutivo de corda, tá bom? Olha lá, ó, o print. Já foi. Já foi? A eficiência pura, viu? Galera, vamos lá aqui, ó. Questão 6. Só falta 4 minutos para cabeça. Questão 6. Questão 6 é gigantesca. Vamos aqui, ó. Mas ainda não precisa do texto. Vamos lá. No trecho. Primeiro, há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, e aqueles que transitam pela rua. Existe um caso de concordância verbal curioso. No trecho, aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros, há um sintagma nominal cujo núcleo é bando. O substantivo coletivo, que vem seguido de uma expressão no plural que o especifica, de adolescente. Observe o que é dito a seguir. Veja só. 1. Em casos como esse, a regra geral da gramática normativa é o seguinte. Eu não sei se vocês estão entendendo o caso, eu vou explicar o caso aqui. Quando ele diz assim, ó, quando ele diz nesta parte aqui, ó, ele diz assim, ó. Primeiro, há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros. Quando ele diz isso, nós temos como sujeito, deixa eu destacar só o sujeito aqui, nós temos como sujeito aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada. Sentados sobre carro, então, que transitam. Bom, o núcleo desse termo todinho é bando. Bando está no singular, mas dá uma ideia de plural. Bando é um grupo de pessoas, tá certo? É isso que ele quer dizer. Que as palavras depois que aparecem depois estão todas no plural. Bando está no singular e tem lá adolescentes espalhados, sentados, tá certo? Está tudo no plural, ok? Então, ele quer que façamos essa analogia. Aí depois ele diz, ó, há um sintagma nominal cujo núcleo é bando, um substantivo coletivo que vem seguido de uma expressão no plural que o especifica, de adolescentes, bando de adolescentes, que dá a ideia de plural, tá certo? É esta expressão aqui, ó. Então, ó, ele pede que observemos o seguinte. Em casos como esse, a regra geral da gramática normativa é a seguinte. Como o substantivo coletivo concorda, com o substantivo coletivo, a concordância se faz no singular. Por essa ótica, o termo deveria ser o seguinte, ter a seguinte estrutura. Aquele bando de adolescentes... Então, agora... Já vai encerrar aqui, ó. Se liga, ó. Galera, eu vou ver se dá tempo aqui, tá? Por essa ótica no texto, deveríamos ter a seguinte estrutura. Aquele bando de adolescentes espalhado
pela calçada e sentado sobre carro? Claro que não. A gente viu que trata-se de um substantivo que dá ideia de coletividade, então deve-se concordar com ele no plural, tá certo? 2. A gramática faculta a seguinte possibilidade, se o coletivo vier seguido de uma expressão no plural, que o especifique, o adjetivo ou particípio que forma a expressão pode vir no plural ou ficar no singular, aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada e sentados sobre carros. Beleza, considerável. Vamos ver a justificativa no final. Empregar o singular ou plural nesses casos fica a critério